Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série Ressurreição. O Senhor realmente ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente, Ele está vivo e Ele está no meio de nós. Antes de eu começar esse vídeo, eu só quero te pedir rapidinho, se você ainda não curtiu, não seguiu nossas redes sociais, para que você possa fazê-lo, para que essa mensagem chegue mais longe e ela atinja o coração de tantas outras pessoas, para que elas também possam fazer a experiência desse amor de Deus que é derramado sobre cada um de nós. E o nosso tema de hoje é Vença as decepções de sua vida. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro a respeito de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Eu vou parar por aqui essa passagem, e depois eu termino de ler. Quando esses discípulos estão caminhando, são 2, eles estão voltando para casa. Pensa, Jesus morreu na sexta-feira, eles tiveram que retirá-lo da cruz rapidamente e enterrá-lo, porque, para a regra dos judeus, a partir da sexta-feira, às 6 horas da tarde, não se pode fazer mais nada, até o sábado, no final da tarde. E daí então, eles têm que chegam até um momento ali no domingo, eles ouvem falar já, as mulheres já voltaram da madrugada, bem de acordo com aquilo que foi a nossa primeira mensagem da série Ressurreição, e eles resolvem voltar para casa. Pensa que, para eles, é como se eles tivessem desistido de tudo. Porque afinal, aqueles a quem eles tinham ido para seguir, aquele que era o mestre deles, tinha morrido. Era esse o sentimento que eles tinham. Aqui eu quero chamar a atenção de você por várias coisas. Nós sabemos o nome de um deles, Cleofas. O outro não. E eu já ouvi por diversas vezes em muitas pregações que talvez o outro não tenha o nome, porque é para você colocar o seu nome. Porque muitas e muitas vezes nós somos esses discípulos de Emaús. Nós nos comportamos dessa forma. Mas muito provavelmente, se a gente for pensar de maneira histórica e através dos registros, provavelmente era Cleofas e a sua esposa. Tanto que a gente vai ouvir, lá na passagem, uma das nossas últimas mensagens da série Conversão, que estava de pé diante da cruz Maria, Maria Madalena e Maria de Cleofas. Maria de Cleofas, ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. E se Maria de Cleofas estava lá, na sexta não puderam fazer nada, eles ficaram ali e eles têm que voltar para casa, é porque era sua esposa. Um casal. Um casal como tantos casais hoje em dia. Estavam voltando para casa. Pensa que, em algum momento ali, eles ouviram o chamado e houve anseio no coração deles. Porque eles deixaram tudo. Eles deixaram Emaús para seguir Jesus. Pensa que um dia
houve um apelo dentro do coração em que eles responderam prontamente. Talvez você também seja como Cleófas e sua esposa. Talvez você também seja alguém que um dia ouviu Jesus te chamando, Jesus apelando, Jesus te chamando pelo nome, te fazendo seu coração arder. Você talvez tenha feito tantas e tantas coisas por Deus, mas diante das decepções, diante das coisas que foram acontecendo na vida, você está triste, voltando para casa e esqueceu quem é Jesus. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, vai falar que quando eles chegaram lá em Emaús para entrar, né, já é o final do dia, tanto que eles vão pedir para o Senhor ficar ali. Mas o que eu quero te chamar a atenção? Eles levaram aí cerca de 12 horas. 60 estádios, que é a distância, né, entre Jerusalém e Emaús, é mais ou menos 12 quilômetros. Se uma pessoa andar assim, né, num passo normal, do dia a dia, assim, na rua, ela vai andar mais ou menos 4 quilômetros por hora. Era para ela andar uns 3 horas, ela fazia o caminho. Se a pessoa andar ainda um pouquinho mais rápido, ela pode chegar a andar 5, 6 km por hora. Talvez 2 horas eles iam demorar. Mas eles demoraram 12 horas. Eles saíram de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e vão chegar lá no final do dia, quando está escurecendo. Bom, que não sejam 12, que sejam 10. Quase 1 km por hora. Por que eles foram tão devagar? Assim como Cleófas, assim como os discípulos de Emaús andaram devagar, nós também acabamos fazendo isso e nós sabemos disso. Quando eles estão ali, eles estão conversando um com o outro a respeito daquilo que se tinha passado. Eles estavam contando das decepções. Estavam lá reclamando, né? Estavam lá falando, você acha, nós saímos. Você viu que fizeram isso? Não sei o quê. Eles estavam lá conversando. E daí Jesus chega e começa a caminhar com eles. Jesus aproximou-se e caminhava com eles. Mas é como se os olhos deles estivessem vendados. Presta atenção. Eles que seguiram Jesus não reconheceram Jesus. Como assim, Tiago? Como eles não perceberam que era Jesus? É o seguinte, voltar para casa, depois que a gente teve uma vitória, né? Voltar para casa para contar um sucesso, para contar alguma coisa que a gente ganhou, que a gente foi reconhecido, é uma delícia. Agora, voltar para casa, depois de um fracasso, depois de saber que a gente, né, perdeu um monte de coisa, que a gente errou. E quantas pessoas saíram de casa, às vezes tem maior dificuldade para voltar, demora anos. Não tem coragem, às vezes, de pedir perdão, não tem a humildade, né, de voltar para casa. Voltar para casa depois de um fracasso é terrível. Se você é pai e mãe de família, entende ainda mais o que eu estou te falando. É terrível voltar para casa depois do fracasso. Para falar que não deu certo. Para falar que eu investi 3 anos da minha vida seguindo um cara que morreu na cruz. Como assim? Era esse o sentimento. Eles estavam ali numa dor. Você já sentiu uma dor intensa? Uma dor imensa? A gente não tem vontade de levantar da cama. A gente não tem vontade de levantar a cabeça. É isso. Os discípulos de Emaús, eles não perceberam Jesus porque eles não tiveram coragem de olhar para o lado. Eles continuaram ali, cabisbaixo, na sua dor. Sentindo a sua dor. Como? Nós também passamos por isso. Muitas e muitas vezes na vida, diante de um fracasso. Eles continuaram ali, caminhando. Por isso que eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem porque eles estão olhando só para a sua dor. Eles estão olhando para aquilo que eles trazem, eles estão remoendo. Tanto que eles estão contando de novo. Eles estão parados no dia de ontem, no dia do passado. Nós muitas vezes também ficamos de cabisbaixos, ficamos olhando só para o chão, porque nós estamos presos ao passado. Meu irmão, minha irmã, hoje que essa mensagem está chegando até você, talvez você seja alguém que está preso ao seu passado. As situações do passado, as decepções do passado, as dores do passado. E eu desejo te dizer que Jesus chegou até você através dessa mensagem. Eu, Tiago, humanamente não sei até onde vai chegar. Eu não sei quem vai assistir. Eu não sei até que cidade vai chegar, até que estado vai chegar. Talvez até que país. Mas a questão é que essa mensagem ela vai chegar longe. E se ela chegou até você,
É porque Jesus queria falar com você hoje. Ele está caminhando com você. Mas para isso, você vai precisar levantar a cabeça. Vai precisar olhar para o lado para reconhecer Jesus. O que diferencia um cristão daqueles que não são é justamente a capacidade de sair de si e olhar para o outro. É a capacidade de tomar sua cruz, mas compartilhar da cruz do irmão. É isso que nos diferencia. É isso que mostra para o mundo que nós somos cristãos. Será que Jesus está caminhando com você há tanto tempo? Você tem se sentido abandonado, abandonada, porque até agora você não teve coragem de olhar para o lado? Eu não estou desprezando o tamanho da sua dor. Talvez você tenha passado por dores terríveis que eu jamais imaginei passar. Mas independente de qual seja a sua dor, eu não posso negar para você que Jesus está caminhando do seu lado. Ele está com você. Ele está aí, bem pertinho. Presta atenção que o que acontece aqui é que Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? O que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? Tristeza. Tristeza, ela é um misto de apego e decepção. É porque às vezes a gente se acha, a última bolacha do pacote, se acha tão importante, ou a gente, entende que aquela pessoa é minha, de que, eu tenho que... E daí eu não posso perdê-la de forma alguma. Talvez a sua grande dor hoje seja porque você perdeu alguém. Mas você estava tão apegado que você não foi capaz de pensar ainda que talvez essa pessoa ter ido embora, que talvez essa pessoa ter falecido, deu a ela a oportunidade de experimentar da misericórdia de Deus, deu a ela a oportunidade de experimentar algo melhor. Não, porque era meu, porque eu queria, porque era minha propriedade, E a gente fica nessa. Apego. Decepção. Decepção é porque a gente vai criando expectativas em vez de criar esperanças. E daí as nossas expectativas às vezes são frustradas, porque não era bem aquilo que deveria acontecer. Eu não estou falando que você não pode ter expectativa. Mas a questão é que as suas expectativas estejam de acordo com a esperança daquilo que Deus vai te proporcionar. Expectativa, ela vem meio que quase da mesma base de espectador, tá? Isso é, de quem vai ficar assistindo. A esperança não. Esse final da palavra esperança, ele já significa ação para nós. Não é ação de esperar, mas é uma espera que age. Acontece aqui que eles estavam decepcionados. Investiram a vida. Fico pensando, por que eles demoraram tudo isso de tempo? Imagina ela, talvez Maria de Cleofas, que a gente não sabe se é ela mesma, saiu, de casa um dia. Vai atrás do sobrinho, filho de Maria. Lembrando que se tratavam por primos, Os primos também se tratavam como irmãos. Então ela saiu de casa. Não tem outro momento, Não tem outro jeito. Era Maria de Cleofas, é a única vez que fala Cleofas, e aqui é a segunda vez que fala na Bíblia. Não fala mais. Tinha que ser eles. Voltando para casa. Emaús é uma vila muito pequenininha, mas muito pequenininha. Deve ter ali algumas famílias. Imagina eles chegando lá. Depois de 3 anos, Eles falaram tchau, estamos indo seguir Jesus. O povo deve ter pensado, tão louco.
Eles largaram tudo para ir atrás desse Jesus aí, do sobrinho dela. Que coisa é isso? Onde que esses dois loucos vão? E daí, depois de 3 anos, aqueles a quem eles seguiam morrem. E eles têm que voltar para casa. Por que eles quiseram chegar à noite? Eles quiseram chegar à noite para aquela vizinha não ficar falando na orelha dela que tinha avisado. Para aquela outra pessoa da casa deles não ficar lá vendo, né, que tinha avisado. O medo deles é que ainda eles chegassem em casa à noite e ainda percebessem que eles chegaram e fossem até lá, para atazanar a vida deles. Talvez você também tenha alguém que te atazana a vida. Toma isso, meu irmão, minha irmã, como algo de santidade, não foge. Toma cuidado para não acontecer o que aconteceu aqui. Eles foram caminhando. Diz que Jesus foi com eles. Imagina Jesus andando devagarzinho, daquele jeito. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Mas Jesus vai. Eu fico pensando em Jesus. E daí ainda Jesus pergunta lá, super de boa, né? Porque, e aí, o que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Vira Cleofas, mó grosseiro, e já começa. Por acaso, você é o único que não sabe aqui o que aconteceu em Jerusalém? Bravo. Resposta grossa. Às vezes você também tem alguém que te responde grosso, que de vez em quando grita com você, e que daí você não entende. Vou te contar uma coisa. Quando alguém gritar, ficar bravo com você, e que você não entendeu o que está acontecendo. E daí você perceber que, né, você não tem culpa nisso tudo. Não tem, às vezes ali do outro lado, é um coração ferido. Essa resposta grosseira era porque tinha um coração ferido ali. E às vezes, quando a gente tá com o nosso coração ferido, decepcionado, tá triste pra caramba, alguém fica atormentando a gente, o que a gente faz? Responde grosseiramente. Cuidado. Se você tem sido esse que tem perdido a paciência de vez em quando, né? Será que seu coração não está ferido? Será que não é preciso transformar isso em oração? Pedir ao Senhor essa cura interior. Talvez seja justamente isso. E daí Jesus ainda pergunta para eles, o que foi? O que aconteceu? Eu fico pensando, né? Jesus era de um humor maravilhoso. Eu admiro demais. Porque ele pergunta o que eles estão conversando, já sabendo. Só para eles terem a oportunidade de contar. Eles respondem grosseiramente. Dizem que é só ele que não sabe. E ele pergunta, não, o que foi? E daí eles começam. De Jesus, de Nazaré, e vai contando tudo o que aconteceu com Jesus. Era poderoso, fazia obras, fazia milagres. Daí ele foi pego pelo sumo sacerdote. Fico pensando que Jesus sofreu mais ali com os discípulos de Emaús do que na cruz, porque não é possível. Eu fico imaginando a paciência que ele teve de caminhar durante todo esse tempo, um dia inteiro, ouvindo aqueles dois que nem olharam para o lado, se lamentando, cabeça abaixo, continuar caminhando, contando toda a história que ele mesmo tinha vivido. Aliás, eu me lembro muito de uma vez que o Padre Léo falava a respeito disso, ele dizia, tem coisas que Jesus deve ter descoberto ali com os discípulos de Emaús, porque aquilo lá eles, né, ficaram tanto remoendo, ressentindo, que daí aquilo lá virou quase que uma minissérie. E que Jesus descobriu algumas coisas que ele sofreu ali com eles, porque ele nem lembrava. Isso porque Jesus morreu na sexta, enterraram ele, tinha que ficar todo mundo, nenhum judeu pode andar mais de 1000 passos. Ficaram ali sem andar 1000 passos. E daí, caminhando ali no domingo, depois da ressurreição. Talvez ali na segunda. Eles descobrem. Já tudo isso. Já tem um monte de coisa para contar. Já virou, né, uma série. Isso daqui, meu irmão, é murmuração. Passou por um momento de dor? Partilha com alguém em oração. E reza. Reza pedindo para Deus curar seu coração. Mas não fica contando para todo mundo. Se lamentando. Por quê? Nós estávamos seguindo. E ele morreu. E já é o 3º dia.
Murmúrio. A murmuração, ela é um louvor ao demônio. A única pessoa que gosta de murmúrio é o demônio. Será que aí, na sua casa, não tem havido muitas murmurações, lamentações de decepções, lamentações pelos apegos? Será que nós temos conseguido reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós? Ou será que nós estamos parados nos fatos do passado que nos machucaram, que nos feriram? Eu vou ainda mais. A você que é casado, que é casada. Muito provavelmente, se fosse Maria de Cleófas realmente aqui, e se assim foi, é um casamento. É um casal que está andando e se lamuriando. Presta atenção, eles estão andando com Jesus. Eles estão junto com Jesus, mas eles não conseguem nem reconhecer Jesus, de tanto que eles estão se lamuriando. Cuidado. O murmúrio, a reclamação, e eu disse isso já durante a série Conversão. Ela vem de ingratidão do homem. Só murmura, só reclama um coração ingrato. E às vezes um coração ingrato é capaz de destruir um casamento. Às vezes a ingratidão de vocês não é nenhum com o outro. Ela é com a vida, ela é com Deus, ela é... não sei. Mas a tristeza vai tomando tanto conta do coração, vai apagando tanto, cada um vai começando a olhar para si, abaixando a cabeça, como os discípulos de Emaús, a ponto de não reconhecer Jesus que estava do lado, o casal passa também a não se reconhecer. Quando eles deixaram de olhar para o lado para ver Jesus, eles também deixaram de olhar para o lado para se verem. Olha só. Isso me lembra muito a história daquele casal, né? Que depois de 60 anos de casado, um jornal aí local resolveu fazer uma entrevista com eles. E daí perguntou, né, pros dois, e aí, qual que é o grande segredo do casamento de vocês? E daí tava lá só aquele senhorzinho na entrevista, né? Ele foi separado dela para depois fazer junto. Ele falou, olha, o segredo foi que eu sempre dormi do lado direito, mas eu gostava do esquerdo. Mas num sinal de amor, eu sempre dormi do lado direito. E daí a hora que vai entrevistar ela vai falar, é porque eu sempre dormi do lado esquerdo, mas eu gostava do direito. Talvez tenha faltado conversa ali, mas talvez ela até soubesse. Sabia que ele gostava, inclusive, de dormir do lado que ela dormia. Mas só o fato dele ali, no primeiro dia já ter ido deitar do outro lado, ela entendeu aquilo como uma resposta de amor. Como uma resposta de amor, porque ela sabia que ele gostava muito de deitar daquele lado, mas ele foi deitar do outro. E ela não quis dizer nada. Por quê? Porque ela entendeu aquele gesto de amor. Ela quis apenas retribuir com um gesto de amor. Inclusive, aos casais, eu gostaria de dizer isso. É muito importante conversar, mas tem coisas que a conversa empobrece. É preciso carinho, é preciso beijo, é preciso abraço, é preciso que estejam juntos. É preciso demonstrar esse afeto. É uma surpresa, é um presentinho, é um café da manhã, é uma flor colhida no jardim. Para que a chama não se apague e para que cada um não fique olhando só para dentro de si, sem ter a coragem de olhar para o lado. Para que não aconteça como aconteceu com os discípulos de Emaús. Amor é decisão. Amor é comprometimento. Amor é doação.
É preciso termos isso muitíssimo claro dentro da gente. Quer seja esse amor entre um casal ou não. Talvez você tenha visto até agora o amor simplesmente como um sentimento, né? Gostoso de sentir. Mas não tem se traduzido em gesto. De nada adianta. Mas ele também não pode ser só gesto externo, desconexo com aquilo que é a vivência do dia a dia. Continuaram caminhando com Jesus, reclamando de tudo aquilo que eles estavam reclamando, na revolta que eles estavam. E daí então, olha o que acontece. Jesus lhes disse, lembra que eles acabaram de falar, foram lá no sepulcro, que as mulheres tinham dito, mas não viram a ele. Jesus lhes disse, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo aquilo que anunciaram os profetas, só as lesmas. Jesus, na sua imensa delicadeza, não ia falar para eles, vocês são burros, né? Gente sem inteligência. Sem inteligência, é burro. Presta atenção. Jesus está falando com eles, os profetas já falaram sobre isso. Eu gosto muito dessa passagem. Falei que eu gosto do humor de Jesus. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Ele estava contando a sua própria história agora, contando que aquilo era promessa desde há muito tempo, que eles tinham seguido Jesus durante 3 anos. Devia ser, né, aqueles discipulinhos assim, aqueles que vai, né, vai, mas não vai, vai, mas não ajuda, vai, mas não faz muita coisa. Deve ser, né, porque a gente não ouve falar deles mais em nenhum momento. Vai ouvir só que Maria de Cleófas estava lá no pé da cruz e vai falar de Cleófas agora. Deve ser, né? Cuidado. Cuidado, porque quando a gente fica muito distante, talvez a gente não experimente desse amor. E o fato de não experimentar desse amor, como deveria ser, não nos permita experimentar de intimidade. E sem intimidade a gente não conhece o coração, a gente não compreende as razões, e talvez a gente nem consiga entender aquilo que os profetas falavam. Muitas e muitas vezes, o que falta para nós é intimidade com Jesus. Nosso coração duvida, o nosso coração se lamenta, o nosso coração sofre, simplesmente porque não temos intimidade com o Senhor. Mas agora vem a parte bonita. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez Jesus, como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Em outras traduções vocês vão encontrar que eles insistiram para que Jesus ficasse ali. Fica conosco. Isso é oração. Eles estão juntos com Jesus e eles pedem, Senhor, fica conosco. Tá vendo? Tá escurecendo tudo. E quando escurece a gente já não enxerga mais nada, como se eles estivessem enxergando até ali. Mas fica aqui com a gente. E Jesus fica. Não tem oração que não seja atendida por Jesus. Não tem oração feita na intimidade. Esse pedido de que, Senhor, eu quero te ver. Senhor, fica aqui comigo, eu preciso da tua presença. Pode ter certeza, nenhuma delas será negada. A cada vez que você chama Jesus, Ele fica com você, Ele caminha com você. É bonito isso, porque Jesus caminhou com eles. É vida, é um percurso. Não é que Jesus está em alguns momentos com você, não. Ele caminha com você. Mesmo que você seja lento desse jeito. Mesmo que você não compreenda desse jeito. Jesus caminha. E diante da oração deles, Senhor, fica conosco, fica comigo. Jesus atende. Essa oração é a oração mais linda.
Uma das mais belas que a gente conhece: fica comigo, Senhor. Já é tarde, ó, a noite já está chegando, o dia já declina. Está escurecendo, a minha alma já não está vendo mais nada, Senhor. A minha alma já está sofrendo. Porque muitas vezes quando a gente está sofrendo, bom, quem já passou por uma dor muito grande, ou se você está passando, você sabe que todo final de tarde é muito difícil. O nosso corpo, ele já entende que é fim de dia. E fim de dia, mais ou menos assim, para nós já é uma interpretação de que eu preciso me retirar. De que eu preciso ficar sozinho, porque daqui a pouco eu vou dormir. A gente já sente esse medo, essa angústia de ficar sozinho. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por essa situação de angústia, hoje você está aprendendo a oração mais linda, que foi aquela feita pelos discípulos de Emaús. Peça ao Senhor: Senhor, fica comigo. Já é tarde, o dia está declinando, a noite está chegando e o meu coração está angustiado, está decepcionado. Eu estou me sentindo sozinho, abandonado. Peça ao Senhor para que Ele fique com você e pode ter certeza, toda a oração pedindo a presença do Senhor é atendida. Aliás, a você que ouve essa mensagem até aqui, eu quero te dizer: Jesus, Ele quer ficar com você. Convida hoje para que Ele se faça presente na sua vida, para que Ele esteja com você, porque Ele só está esperando esse convite. Olha só aqui que bonito, Jesus fez como se fosse passar. Por quê? Porque Jesus esperou eles convidarem. Convida Jesus, porque Ele está esperando você convidar. E depois, Ele entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas Ele desapareceu. É preciso que nos aprofundemos naquilo que acontece aqui. Por quê? Porque entre os judeus existe o costume de que o pai de família, que eles consideram a pessoa mais importante, ela se sente à cabeceira da mesa. Do lado direito sempre a sua esposa e do lado esquerdo um convidado especial. Só que é esse pai quem dá a bênção e partilha o pão. É por isso que nós chamamos os padres, de pais. Padre significa pai, e é justamente porque é ele quem partilha o pão, porque é ele quem senta na cabeceira. Ele é um pai na nossa família. Acontece que esses dois que estavam aqui decepcionados, eles sentam para comer e eles colocam Jesus na cabeceira da mesa. Ele cede a Jesus o lugar principal. Primeiro, orou, pediu para Jesus ficar, mas ele deu a Jesus o lugar principal. E é por isso que Jesus, então, ele abençoa. 4 verbos, na verdade, existem aqui. Tomou o pão, abençoou, partiu e serviu, deu a eles. Os 4 mesmos verbos que nós usamos na consagração até hoje. E quando então Jesus faz isso, os olhos deles se abrem, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. Por que Jesus desaparece nessa hora? Jesus desaparece nessa hora porque ali eles entendem que Ele se faz presente na Eucaristia. Meu irmão, eu não sei o que tem te cegado até hoje. Eu não sei qual a sua dificuldade na vida. Eu não sei quais são as coisas que parecem incógnitas para você. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar, mas você não sabe como tomar. E que você hoje tem sofrido, angustiado, porque você não consegue ver além, não consegue ver longe. Eu quero te dizer que é profética essa passagem. Nós vamos descobrir as respostas de tudo isso. Os nossos olhos vão se abrir quando nós estivermos diante da Eucaristia. Adore Jesus Eucarístico e comungue Jesus Eucarístico. A nossa alma precisa mais, presta atenção, mais do que o nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma precisa do alimento espiritual. A nossa alma precisa da Eucaristia. Não tem católico, não tem cristão sem comunhão. Não tem católico cristão sem comungar de Eucaristia no dia a dia.
por isso que o nosso coração se compadece, nós pedimos da misericórdia de Jesus para aqueles irmãos que muitas vezes vivem situações irregulares dentro da igreja e que nós pedimos para que Ele faça a comunhão espiritual, mas lá, no meio da comunidade. Porque ali nós somos um. Porque ali você tem alguém do seu lado que está comungando por você e com você. É por isso que não tem como a gente viver longe da Eucaristia. De forma alguma. Nós precisamos adorá-la e comungá-la. Porque os nossos olhos se abrem. Porque a gente começa a enxergar a verdade. Mas para isso, nós precisamos pedir que o Senhor fique conosco. E precisamos colocá-lo no lugar principal. Presta atenção que quando Jesus se faz presente ali na Eucaristia, Ele desaparece. Se Ele desapareceu e Ele estava no lugar principal, isso significa que Cleófas estava sentado de um lado e a sua esposa do outro, e eles ficam de frente um para o outro. Meu irmão, minha irmã, o seu casamento, ele pode ser curado pela Eucaristia. Se vocês, como casal, comungam juntos, que lindo, que bênção que é. Aproveitem disso. Façam essa comunhão entre vocês e com Jesus. Mas se você é uma esposa ou um esposo que tem ido comungar e o outro não vai, comungue por você e por ele. Comungue por você e por ela. A Eucaristia é capaz de curar e de salvar o seu casamento. Talvez ele e ela já tenham ido até embora. Já tenha formado uma outra família. Comungue por ele. Comungue por ela. Comungue com ele e com ela. É mistério. É mistério de fé. Eu não quero que a sua vida fique parada no passado, não é isso. Mais uma vez, nós não podemos nos prender nos fatos do passado. Mas é para que essa união aconteça, onde é sacramento. Se você ainda namora, cuidado. Cuidado. Se não comunga hoje antes, como vai comungar depois? Comunhão é muito mais do que simplesmente conversa, do que simplesmente conhecer-se. É mais íntimo, é mais profundo, é mistério. Passos fundamentais que viveram os discípulos de Emaús: oração, comunhão. Continua. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Presta atenção, eles caminharam um mó tempo com Jesus. Ouviram o que Jesus estava falando. O coração deles estava queimando, mas eles continuavam se lamentando e olhando para si somente, como se tivesse um tapa, que nem um burro andando. Não conseguia olhar para o lado. E daí aqui, a hora que fica o casal de frente um para o outro, eles falam assim: olha, mas quando ele falava, o meu coração ardia. E o outro fala: o meu também. Nós ouvimos Deus falando conosco através da palavra de Deus. E o nosso coração arde. E quando o nosso coração arde, a gente cresce. A gente amadurece. A gente se torna melhor. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Mais uma vez, é preciso voltar à comunidade. Tomé não viu porque não estava na comunidade.
Madalena, ao ver, Jesus pede para que ela vá contar para a comunidade. Os discípulos de Emaús sentiram o coração arder a tal ponto de sentirem vontade de voltar para a comunidade. Não existe cristão sozinho. Não existe cristão que viva somente do seu quarto. Precisa fazer comunhão. Por fim, todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eles deram o testemunho deles. Eles contaram a experiência que eles tinham vivido com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que assistiu essa mensagem, até agora, eu quero te dizer uma coisa. O mundo, você pode reclamar que ele está do jeito que está essa bagunça, que valores estão invertidos. E de verdade eu acredito que isso realmente aconteça. Mas, você prefere ficar reclamando? Ou você prefere testemunhar a verdade? Hoje, nós somos convidados a nos tornar testemunhas de Jesus. Sabe lá no seu emprego? Eles precisam saber que Jesus ressuscitou. E como eles vão descobrir isso? Através do seu testemunho. Sabe lá na sua casa? Eles precisam descobrir que Jesus ressuscitou. Sabe como eles vão saber disso? Pelo seu testemunho. Sabe o seu casamento? Ele precisa saber que Jesus ressuscitou. Sabe como isso vai acontecer? Pelo testemunho. Sabe aqueles seus amigos? Eles precisam saber que Jesus ressuscitou. Pelo seu testemunho. Mas para isso é preciso dar todos os passos. Oração. Colocar Jesus no centro, na parte principal, o senhorio de Jesus. Eucaristia. Comungar da palavra de Deus. Estar na comunidade. E dar seu testemunho. 6 passos que aprendemos com os discípulos de Emaús. Talvez, realmente esse segundo discípulo não seja Maria de Cleofas. Talvez seja um discípulo que tem o seu nome. E aí? Como esse discípulo chama? Me conta. Será que você também tem andado se lamuriando pela vida daquilo que está acontecendo? Ou será que você tem dado testemunho de Jesus? Será que Ele tem caminhado com você e você não tem reconhecido? Ou será que você tem reconhecido e tem feito uma verdadeira experiência da presença dEle com você? É hora da gente mudar. Eu quero te convidar agora, em algum pequeno instante, se você puder, onde você estiver, fechar seus olhos, mas peça ao Senhor agora. Diga a Ele: Senhor, já é tarde. O meu coração hoje precisa da Tua presença. Fica comigo, Senhor. Fica comigo e não me deixe desamparado, não me deixe desamparada. Vem, Senhor, ao encontro das necessidades que hoje eu trago. Cura, Senhor, as feridas do meu coração. Cura, Senhor, hoje a minha casa, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, os meus amigos, as relações minhas no trabalho, Senhor. Eu peço que o Senhor venha de encontro, que o Senhor fique conosco e não nos deixe só. Nós queremos ver e reconhecer o Senhor em nossas vidas. Amém. Para a gente poder encerrar, eu quero te pedir que você possa compartilhar essa mensagem, marcar as pessoas aqui, mandar para elas, para que elas possam viver também essa experiência, para que elas também possam hoje terminar o dia rezando: fica comigo, Senhor. Até a nossa próxima mensagem.